Eu acho que o Mendonça, ele é um jogador que ele pode ficar marcado pela maior diferença da percepção que a torcida tem sobre ele em relação à percepção do Odair. Eu acho que, no geral, assim, a visão ela é próxima. Óbvio, eu acho que, por natureza, o Odair acaba confiando mais em um nome ou em outro. Mas, no geral, assim, a maior discrepância que eu enxergo é de um Odair que vê o Mendonça como uma peça fundamental. Hoje eu acho que dá para botar na perspectiva do Odair o Mendonça no grupinho dos jogadores incontestáveis que o Atlético tem. E aí eu não tô falando que ele merece ser esse jogador ou que ele não merece ser esse jogador, mas eu acho que no final das contas a gente tá falando que na perspectiva do Odair, ele é muito difícil você imaginar um Atlético sem o Mendonça no time titular. Recentemente o Odair deu uma declaração exaltando o Mendonça, exaltando a versatilidade do Mendonça, exaltando os vários papéis que o Mendonça ele acaba fazendo dentro do time do Atlético. Então eu acho que esse cenário ele acaba sendo um cenário ali legal de você ter também um entendimento do que o Odair acredita que o Mendonça representa, mas você tem o torcedor. E o lado do torcedor é de uma expectativa maior em relação ao impacto técnico que o Mendonça pode ter, por quê? E aí eu vou dar razão ao torcedor, que em muitos momentos é corneta, mas o Mendonça já ajudou bem mais do que vem ajudando agora. Então a gente vai debater isso. É hora do banco pro Mendonça ou continua sendo uma peça muito importante pra gente? Vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal, muito importante aqui no nosso projeto. O seu like, o seu comentário. É uma semana mais esvaziada aqui no canal 3 Pontos, então se você puder me dar essa moral, saiba que você tá me ajudando demais, beleza? Então é o seguinte, vamos mergulhar no cenário que eu quero trazer aqui primeiro de tudo, que não dá pra gente botar o Odair como o melhor técnico do Brasil, e não dá pra gente falar que a única opção que o Atlético tem na ala esquerda é o Mendonça. Desculpa, não dá, não concide, não conversa. Se o Odair é realmente um técnico tão capacitado, ele encontra alternativas para o Atlético não depender do Mendonça. O Atlético pode depender do Viveiros. O Atlético pode depender do Esquivel. O Atlético pode depender do Arthur, mas do Mendonça não. Se o Atlético hoje quiser ter um Arthur Dias como falso lateral para você ter o Vargas, se o Atlético quiser ter uma improvisação ali de outro atleta como ele já testou até o Dudu, é uma coisa. Mas eu não gosto de ver um Odair que a gente sabe que é tão capacitado. Eu não gosto de ver o Odair que a gente bate na tecla como o melhor treinador do Brasil numa narrativa que ele não consegue ir além. O Odair já foi além N vezes. Então o Atlético pode sim ser escalado sem o Mendonça. Que isso fique claro pro torcedor. Que isso fique claro, nítido, cristalino pro torcedor do Atlético. Antes que se invente ali uma narrativa mentirosa. E outra parada que me incomoda bastante é o papel do... o jogador tático. O Mendonça é um jogador tático. Nunca vai sair do time do Atlético. Mendonça é uma peça que faz um papel tático fundamental. E aí, eu não tô nem discordando, tá? Mas eu fico aqui me perguntando, que papel tático é esse? O Mendonça pressiona bem? Beleza. Talvez a gente tenha que encontrar um jogador que pressione tão bem quanto. O Mendonça tem uma importância na transição? Beleza. Talvez a gente tenha que encontrar um jogador que tenha uma importância na transição igual o Mendonça tem. Porque o Mendonça também não é essa peça única dentro do elenco do Atlético. Importante em muitos momentos. Importantíssimo. Mas único não é, não. Eu acho que no pior momento que a gente teve ali no Campeonato Brasileiro, que foi uma sequência de oscilação um pouco antes da Copa do Mundo, era o nosso principal jogador. Mas aí eu lembro vocês, algo que acontecia direto com o Canóbio. O Atlético caía de rendimento, o Canóbio começava a se sobressair. Porque, no final das contas, é um jogador que outros elementos condicionam a qualidade que ele oferece para a equipe. É um jogador mais físico, é um jogador de mais disputa, é um jogador de mais competitividade, não necessariamente falando de fatos técnicos e fatos táticos. Então isso precisa ficar muito claro.
Isso precisa ficar muito claro para vocês, beleza? Então, na minha visão, tem esse cenário em relação ali ao Mendonça também, da gente tentar entender exatamente qual o impacto tático dele. No jogo de São Paulo, por exemplo, consertou o time do Atlético. O Atlético só começa a competir contra o São Paulo quando o Mendonça vem um pouquinho mais para dentro. O João não estava conseguindo pressionar, o Mendonça consegue pressionar. Mas eu não vejo essa importância em todos os jogos. E eu também quero bater de frente com o argumento que o Mendonça é um inútil. O Mendonça ajudou a gente no último jogo, participou do gol. No jogo contra o São Paulo, a gente tá falando, é um cara que pressiona, é um cara de boa transição, é um cara que em muitos momentos é uma alternativa de uma saída rápida para um jogo em profundidade. Então, assim, não é um Mendonça que não faz nada. Mas eu, Thiago, eu acredito que tá na hora do banco do Mendonça. Eu, Thiago, acredito que se a gente não tirar o Mendonça agora do time, o cenário de desgaste pode aumentar. E é muito simples. O Mendonça parou de participar de gol. O Mendonça, tá jogando mais aberto. Não importa. O Mendonça começa a participar mais constantemente de gols no primeiro turno, quando ele tá jogando mais aberto. Então agora é desculpa? Não faz sentido. O Mendonça, pra mim, é um jogador que a gente tem que pensar nele sendo influente como o segundo, terceiro, quarto nome ali em questão de participações de gol. E não vem sendo. E aí a gente entra num Atlético que vem perdendo muitos gols, a gente entra num Atlético que não vem conseguindo ser efetivo, a gente entra num Atlético que apresenta alguns problemas que vão bater de frente com o fato de a gente depender muito do Viveiros para ser esse cara. Então, para mim, hoje, tentar encontrar uma alternativa, como em algum momento a gente encontrou o Claudinho ainda deve demorar algumas semanas, mas pensar que seja no Dudu pelo aquele lado, no Vargas pelo aquele lado, no Arthur fazendo uma função um pouco diferente, eu não vejo problema nenhum. Eu vou ser bem sincero com vocês que eu não vejo problema nenhum. Inclusive, eu acredito que é algo que eu optaria nos próximos jogos. No contra o Botafogo não, porque o jogo fora de casa eu acho que a gente precisa da competitividade e da velocidade do Mendonça. Mas jogando dentro de casa, eu acho que o Odair tem um repertório tático, eu acho que o Odair tem uma visão de jogo para encontrar outras soluções. O Mendonça não oferece ou não vem oferecendo algo para o time do Atlético para ser incontestável. Não vem oferecendo algo para ser um cara assim extremamente acima da média. Não é esse o Mendonça que pelo menos eu enxergo. Obviamente o torcedor pode ter sua opinião, mas eu também acho que o torcedor também não tá tão feliz assim com o Mendonça, ou pelo menos não botaria o Mendonça nessa condição de ponto fora da curva, um dos titulares absolutos, como eu vejo pelo menos é a demonstração que o Odair tem ali em relação a um jogador incontestável. Não vejo mesmo.